paz do Senhor, irmãos. Eu sou Elizabeth. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou a irmã Areta. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Débora. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou a pastora Renata. Nós somos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E você que nos visita hoje nessa data especial, já escreve seu nome aí no chat para que possamos te conhecer e será uma honra ter você participando no decorrer dessa aula. Também queríamos te convidar para desde agora já curtir esse vídeo, comentar, também se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todas as nossas novidades do canal. E nesse trimestre nós estamos estudando a revista da CPAD com o tema A Igreja em Jerusalém. Já estamos no terceiro trimestre e a lição de hoje é a lição de número 9. Uma igreja que se arrisca. Então, vamos orar para iniciarmos a nossa aula. Espírito Santo de vida, nós nos colocamos ante a Tua presença. Pedimos, Senhor, e agradecemos por mais essa EBD, Senhor, neste dia. Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, coloca vida, fogo nas nossas palavras aqui, Senhor, para que os corações sejam alcançados, Senhor, neste dia. Nós assim oramos, nós assim suplicamos a Ti. Fica conosco no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o evangelista Isaías. A paz do Senhor, eu sou Miriam. Estamos aqui para fazer a leitura bíblica em classe. E o nosso textual é: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava sentado à direita de Deus. Atos, capítulo 7, versículo 55. Verdade prática. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. E o nosso texto bíblico de hoje está no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8 ao 15, capítulo 7, versículo 54 ao 60. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E exercitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E essa foi a leitura bíblica de hoje, irmãos. Voltemos com os professores. Nesta lição, vamos conhecer sobre a história na palavra de Deus sobre Estevão, a sua vida e o testemunho. Um homem cheio de fé, de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Ele foi um dos 7 diáconos escolhidos na igreja primitiva, conforme Atos 6, 1 a 7. Ele era um autêntico cristão destemido. Ele enfrentou a oposição, teve falsas acusações contra ele e sofreu martírio
martírio, mas ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel na defesa do evangelho. Estevão é um modelo de cristão que todos nós devemos seguir. Sem dúvida, ele foi um servo fiel à igreja do Senhor. Observamos que a perseguição de Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo da história da igreja primitiva. É quando a igreja sai dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. E ali naquele momento vai se cumprir as palavras de Jesus de que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, conforme está registrado em Atos 1 e o versículo 8. O ser humano, desde a sua essência, desde o seu nascimento, ele aprende por imitação. Ele aprende a observar o comportamento daqueles que o rodeiam, que o cercam, e acaba por imitação aprendendo certos comportamentos. Como a irmã Beth explicou no início, Estevão é um modelo de cristão a ser imitado. Mas quem é o modelo de Estevão? Estevão imita nada mais, nada menos que o modelo perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Vejamos então algumas características de Estevão que se assemelham a Jesus. Em primeiro lugar, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E há, irmãos, uma diferença crucial entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Porque termos o Espírito Santo é uma evidência que se dá pelos frutos do Espírito Santo, a mansidão, a bondade, a temperança, entre os outros demais. Contudo, ser cheio do Espírito Santo é evidenciado pelos dons espirituais que vão junto conosco. Então, em Atos 6:5 é descrita a eleição dos diáconos e eles elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Portanto, Estevão se destacava desde o início por ser cheio. Isso refletia sua profunda comunhão com Deus, assim como Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo e o Espírito Santo o guiava em todo o tempo, como descrito em Lucas 4:1. Outro ponto no qual Jesus e Estevão se assemelham é a ousadia e sabedoria com a qual falavam. Jesus ensinava com autoridade e sabedoria divina. Em Mateus 7, de 28 a 29, está descrito que seus ensinamentos maravilhavam todos ao seu redor, pois havia autoridade outorgada do céu em suas palavras. Atos 6:10 evidencia também essa autoridade em Estevão e diz que ninguém podia resistir ao espírito com que falava. Estevão falava com autoridade conferida, outorgada pelo Espírito Santo. Tanto Jesus quanto Estevão enfrentavam líderes religiosos com coragem e verdade. Terceiro ponto, ambos demonstraram amor e perdão até o fim. Assim como Jesus, que na cruz perdoou seus algozes e intercedeu por eles, como registrado em Lucas 23 e 24, Estevão, antes de morrer, orou ao Senhor: Senhor, não lhes imputes esse pecado. A intercessão por seus inimigos foi praticamente idêntica. Quarto ponto é que ambos tiveram visões do céu. O céu se abriu quando Jesus foi batizado, isso está registrado em Lucas 3, 21 e 22. E Estevão viu os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus, está descrito em Atos 7:56. O que é que pode mover o coração de Deus a ponto de abrir os céus para que veja a glória de Deus? Apenas a santidade e a devoção, irmãos. Ambos, tanto Jesus quanto Estevão, foram injustamente condenados. Jesus foi falsamente acusado de blasfêmia e de subversão. Estevão também falsamente acusado de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Ambos foram vítimas de julgamentos injustos, movidos puramente por inveja e ódio religioso. E ambos entregaram o Espírito a Deus. Jesus, em Lucas 23:46, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ali no momento da crucificação, no qual ele falecia. Estevão disse: Jesus, recebe o meu espírito, demonstrando plena confiança em Deus no momento da sua morte. Estevão, no entanto, irmãos,
imitou o caráter de Cristo e foi sim um verdadeiro discípulo, tanto em palavras quanto em ações. Sua história mostra que o propósito do cristão é seguir o exemplo de Jesus até o fim, mesmo diante do sofrimento e da morte. Dessa maneira, entendemos que sem esses predicados não será possível a um autodenominado cristão defender a própria fé a ponto de perder sua liberdade ou sua vida. Andar como Jesus andou, fazer as obras que ele fez, entregar-se como ele se entregou, requer poder. E só teremos poder se o Espírito Santo nos encher. Temos visto uma geração que tem negociado a fé por qualquer coisa. Sentimentos têm sido capazes de abalar a fé dos cristãos modernos. Prazeres mundanos e carnais têm se tornado o alvo de vida desses ditos cristãos. Uma geração que tem a palavra de Deus disponível pelos mais diversos meios e é a mais analfabeta de Bíblia, como diz o nosso pastor. E por isso é a menos firmada, a que mais negocia valores, a mais herege e a que mais desonra a Deus. Estevão, ao contrário, é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes. Que Deus, através do seu Espírito Santo, levante homens e mulheres com a fé extravagante de Estevão. Tendo, como Areta disse, Jesus como modelo supremo, Estevão não poderia viver uma vida aquém do que ele viveu. Estevão não é um personagem bíblico comum. Até hoje ele inspira mártires no mundo inteiro. Porque não só pela forma que ele viveu, mas também pela forma como ele morreu. Tiago 5,17 diz que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orando, Deus o atendeu e 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Estevão também era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, todavia era um homem que por suas mãos, as mesmas mãos que com humildade e singeleza serviam as mesas, atendiam as demandas das viúvas, elas também operavam por meio dele prodígios e sinais. Ele é um exemplo de um cristão completo. Veja que em Atos 6, antes de surgir a função, surgiram os requisitos. O Espírito Santo tinha uma demanda, os apóstolos se levantam e Estevão é contado entre a resposta que o próprio Espírito Santo dá. Os requisitos eram homens que fossem cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação. Estevão preenchia todos esses quesitos. É muito interessante que aparecem os requisitos, depois aparece o nome de Estevão em seguida, e Lucas, na sua narrativa, vai fazer questão de chamar a atenção para Estevão, um homem cheio de fé, cheio de poder. Estevão teve uma passagem curta pelas Escrituras, todavia intensa, com grandes ensinamentos que ecoam até hoje. Certa feita, o pregador muito conhecido, Moody, estava a pregar na Inglaterra, e um pastor da região que tinha certa influência disse: quem é esse jovem que carrega multidões fazendo seus apelos, desconsiderando outros pastores mais experientes, movimentando tanto a cidade? E de repente ele disse assim: será que esse jovem acha, Moody, que ele tem o monopólio do Espírito Santo para fazer o que faz? Então um humilde pastor respondeu a esse outro pastor: não, Moody não tem o monopólio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem o monopólio de Moody. A verdade é que o Espírito Santo tinha o monopólio da vida de Estevão. Quando o Espírito Santo quis encher alguém plenamente, a forma e o modelo de Estevão é perfeito. Ele era cheio de sabedoria, cheio de poder, cheio do Espírito Santo. Todas as formas de plenitude são usadas para descrever não só um homem, mas o que nos chama ainda mais atenção, um jovem. Estevão era um jovem apaixonado. Estevão era um jovem instruído nas Escrituras, que amava as Escrituras. Estevão teve uma compreensão da graça incomum. Você lê Atos 7, você vai ver que ele foi profundamente impactado pela graça. Estevão
Estevão tinha um discurso inflamado pelo Espírito, tanto ele alcançava corações que eram quebrantados e se rendiam a Jesus, como também incitava muitos inimigos que não lhe podiam resistir, haja vista que sua força não era intelectual apenas, mas era sobrenatural. O Espírito era com ele na sua argumentação. E olha, o pastor Jairo costuma dizer da grande sátira, da grande ironia divina. É muito claro nesse texto quando diz que o Sinédrio, olhando para Estevão, viu seu rosto como de um anjo. O Sinédrio era composto em sua maioria por saduceus esses que sequer acreditavam em seres angelicais. E agora, ao olhar para Estevão, o viam como um rosto de um anjo, que inspirava claramente que algo sobrenatural divino estava com ele. Estevão era alguém que não apenas tinha a presença, mas a presença amava a vida piedosa de Estevão. Quantos de nós queremos e almejamos a presença, mas a presença não se sente à vontade em nós? Ela não pode superabundar porque nós ainda somos fracionados? Não conseguimos servir a Deus com a inteireza do nosso ser? Ele era completamente inteiro. Estevão decidiu não só viver, não só servir, não só pregar, mas quando foi necessário, ele decidiu também morrer. Isso era uma honra, morrer e entregar sua vida pelo seu mestre. A morte parecia o fim, mas não foi o fim para Estevão. O seu sangue, como disse Tertuliano, o sangue dos mártires foi a semente da igreja. Quando Estevão morre, se inaugura o maior avanço da igreja pelo Império Romano. Certamente, Estevão foi um herói da fé. Um homem que a terra não foi digna, que não teve sua vida por preciosa, que mesmo enfurecendo as autoridades da época, não hesitou em pregar confrontando. E é verdade que se nós pregarmos uma mensagem confrontadora e se também tivermos uma vida que denuncie, tanto na boa reputação como nas nossas decisões, nós somos cheios do Espírito Santo deveras, nós vamos incitar inimigos, teremos perseguições. A igreja em toda a sua história atraiu perseguições. A vida de milhares e milhares de mártires pavimentaram o andar da igreja até aqui. Todas as eras foram derramado sangue dos fiéis a Cristo pela causa. Hoje, pouco sabemos sobre viver na integralidade para Cristo. Que se dirá de morrer por Ele? Que o Senhor nos desperte nesse dia a entender que a igreja primitiva estava desfrutando do que estava desfrutando, porque havia naquele tempo o que Deus espera também no meu e no seu tempo. Estevão não está aqui, os apóstolos não estão aqui, mas essa igreja, esse tipo de vida continua sendo modelo, protótipo para que nós possamos ser imitadores. Será que eu e você, se fôssemos a juízo hoje como cristãos, seríamos condenados como cristãos? Haveria prova suficiente na nossa vida de que de fato nós somos imitadores, discípulos de Cristo? A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Larissa e estamos aqui para mais um Caminhando pela História. E vamos falar sobre a história da perseguição aos cristãos. O próprio Jesus foi perseguido, torturado e crucificado. Não foi à toa que Jesus advertiu seus seguidores, dizendo: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Descrito em João 15:20. A hostilidade ao cristianismo é vista como um fruto do antagonismo entre o mundo caído e Deus. O apóstolo Paulo define o ser humano em pecado como inimigo de Deus, como diz em Romanos 5:10. Sendo assim, a perseguição aos cristãos é interpretada como uma extensão da rejeição do mundo a Deus e a sua obra. O martírio e a oposição não são vistos apenas como tragédia, mas também como instrumento de crescimento e purificação. O teólogo Tertuliano, já nos primeiros séculos, resumiu esse paradoxo: o sangue dos mártires é a semente da igreja. A perseguição aos cristãos começou ainda nos tempos apostólicos, dentro do próprio contexto judaico. Os líderes religiosos judeus viam o crescimento do cristianismo como uma ameaça, mas até o momento ainda não havia uma perseguição religiosa por parte do Império Romano, que inicialmente enxergava o cristianismo como uma mera seita do judaísmo. Porém, o crescimento da igreja não passou desapercebido pelo Império Romano.
Após algumas décadas, os romanos começaram a perseguir os cristãos. Nesse sentido, a primeira perseguição aos cristãos provenientes de Roma foi liderado pelo imperador Nero na década de 60 depois de Cristo. Nero culpou os cristãos pelo incêndio que destruiu Roma em 64 depois de Cristo. E alguns cristãos foram decapitados, outros devorados por feras, outros crucificados e outros usados como luminárias humanas, ao serem incendiados nos postes que iluminavam os jardins e as ruas da cidade. Foi no governo de Nero que os apóstolos Paulo e Pedro morreram pela causa do Evangelho. Na década de 90 depois de Cristo, os cristãos foram vistos como um problema pelo governo de Domiciano, pelo fato deles se recusarem a prestar culto ao imperador. Alguns foram mortos, enquanto outros foram presos e exilados. Foi durante a perseguição de Domiciano que o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos. Já o imperador Diocleciano resolveu trazer a antiga glória de Roma e promoveu a maior perseguição de todas contra os cristãos. Essa perseguição foi cruel, sistematizada e abrangeu todo o território romano. Mas mesmo assim, foi durante as perseguições imperiais que a igreja cresceu muito e se organizou de forma católica. Isso é, universal, contando com um cânon completo da Bíblia, ou seja, Antigo e Novo Testamento, com um credo bem definido e uma liderança oficial. E depois de praticamente 300 anos de muita perseguição, os cristãos começaram a professar sua fé em um contexto de paz. Quando o imperador Constantino, após tomar o poder de Roma, assinou o Edito de Milão, que colocou um fim à perseguição aos cristãos no Império Romano. Mas a pergunta que fica é: quando a perseguição aos cristãos terminará? Os santos devem repousar na soberania de Deus, sabendo que a perseguição aos cristãos chegará ao fim quando completar o número daqueles que devem ser mortos pela causa do Evangelho. E isso descrito em Apocalipse 6, do 9 ao 11. E quando esse dia chegar, o povo de Deus será vindicado, e o mundo conhecerá a ira do Cordeiro, que está em Apocalipse 6, do 15 ao 17. A missão Portas Abertas destaca que a perseguição, como temos visto, nunca se afastou da igreja. Certamente, para os que viveram durante as primeiras ondas de perseguição, que varreram a história eclesiástica, ser perseguido parecia fazer parte da vida normal de um cristão. De fato, a perseguição tem acompanhado a história da igreja, mas ela vem e vai como o movimento das ondas do mar. Os períodos de tolerância foram conseguidos a duras penas, seguidos inevitavelmente por novos ataques, tanto por forças de fora da igreja, como também, tragicamente, forças de dentro da igreja. Nós, no Ocidente, temos desfrutado no início do terceiro milênio um longo período de liberdade religiosa. No entanto, a história nos ensina que não há garantia de que essa liberdade continue. Eu espero que esse conteúdo esteja edificando a sua vida, que Deus abençoe você e até mais. Um momento tenso, marcante e profundamente atual. A disputa com Estevão. Estevão foi um dos 7 escolhidos da igreja primitiva para servir como diácono, mas a sua atuação foi muito além da diaconia. Ele era cheio de fé, sabedoria e do Espírito Santo. Por isso, ele não apenas servia, mas ensinava, realizava sinais e confrontava com ousadia. Ele enfrentou ataques ideológicos, religiosos e morais. Sua fé foi desafiada por um grupo de judeus da diáspora, os chamados helenistas, que se sentiram profundamente incomodados com o que Estevão estava pregando. E o que ele pregava, o que Estevão pregava? A verdade. E isso foi o suficiente para provocar uma disputa acirrada que acabou revelando o que há de mais duro no coração do ser humano, que é a resistência à verdade. O texto diz: disputavam com Estevão. E aqui está o ponto central da nossa reflexão. No grego,
grego, a palavra é susiteu, que vai muito além de uma simples discussão. Ela carrega o peso de um debate filosófico, uma tentativa de impor ideias e de desmoralizar o outro, no caso as ideias de Estevão, de silenciar Estevão pela força da narrativa. E essa palavra, ela é usada no Novo Testamento para indicar debates intensos. Quem eram então os opositores de Estevão? Judeus helenistas, judeus da diáspora, nascidos fora da Palestina e familiarizados com a cultura grega. Eles pertenciam a sinagogas fora de Jerusalém, como as da Cilícia, de onde provavelmente era Saulo, o futuro Paulo. Cirene também, Alexandria e Ásia. Eles eram eruditos e bem articulados, mas ficaram extremamente incomodados com a pregação poderosa de Estevão, que conquistava o povo e desafiava suas tradições. E há um detalhe essencial. O texto diz: "E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava." Os helenistas eram homens eruditos acostumados a argumentar, mas diante de Estevão não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão não era só inteligente, ele era espiritualmente afiado. Ele era guiado por uma mente renovada pela palavra, de uma sabedoria ungida e uma alma incendiada pelo Espírito Santo. Tudo isso é resultado de oração, comunhão com Deus e domínio das Escrituras. Os helenistas, então, acusaram Estevão de blasfemar contra Moisés e contra Deus, afirmar que Jesus destruiria o templo e mudar os costumes de Moisés. Mas o que motivou essa disputa? Podemos citar alguns exemplos, como, por exemplo, a inveja. Estevão fazia sinais e prodígios e o povo se interessava por sua mensagem. Isso despertou a inveja. Medo de perder o poder também. A mensagem do evangelho, ela ameaçava as estruturas religiosas da época, que sustentavam o status social dos fariseus e doutores da lei. E também o choque de cosmovisões. De um lado, o sistema religioso tradicional e de outro, uma nova revelação centrada em Jesus como Messias, que rompe com o templo, com a lei cerimonial e com a tradição. Perceba então que não era só uma disputa teológica, mas também uma questão de poder político-religioso. O que Estevão representava era uma ameaça real ao sistema religioso daquela época. E essa história, ela ecoa, ela é um eco da história de Jesus. Falsas testemunhas, distorção do discurso, manipulação popular, tudo isso se repetiu com Estevão, assim como num padrão, como aconteceu com Jesus. E mesmo assim, através do poder do Espírito Santo, Estevão mantinha calma, eloquência e falava com amor. Exalava os frutos do Espírito e eles o viam com o rosto como de anjo, símbolo de paz e autoridade espiritual, mesmo diante do ódio profundo daqueles homens. Estevão não apenas declarava que Jesus era o Messias, ele reinterpretou a história de Israel. No capítulo 7, ele mostra que Deus nunca esteve preso a um templo físico. Os patriarcas foram rejeitados antes de serem reconhecidos como José e Moisés. E isso culmina em Jesus, o Messias rejeitado. E agora também rejeitado pelos líderes judeus. Essa fala era uma acusação direta ao Sinédrio. Vocês resistem ao Espírito como seus pais resistiram aos profetas. O que era uma disputa religiosa vira uma sentença de morte. A disputa com Estevão envolvia conflito de ideias, conflito cultural, conflito espiritual e um conflito político. E qual seria então a aplicação para os dias de hoje? Onde nós vemos a nossa fé sendo disputada, questionada e distorcida todos os dias? Nas universidades, onde a fé cristã ela é tratada como um atraso. Nas redes sociais, onde qualquer posicionamento bíblico é visto como intolerância. Na mídia, que muitas vezes caricaturiza o cristão como alguém fanático ou hipócrita. No ambiente de trabalho, onde ser ético pode ser um problema. E até em famílias, onde se posicionar pode gerar conflitos. A pergunta é: estamos preparados como Estevão para responder com sabedoria e unção? O mundo não precisa só de bons argumentos. Precisa de crentes cheios do Espírito Santo, que sabem o que creem, por que creem e como viver isso com coragem e graça. Estevão venceu sim a disputa, mesmo morrendo. Ele não perdeu. Ele selou com sangue o testemunho do Evangelho. Sua coragem abriu caminho para o avanço missionário. Nem toda disputa precisa ser evitada. Estevão não buscou briga, mas não fugiu do confronto. Ele falou com coragem, com verdade e com amor. Estevão nos ensina que a verdadeira
verdadeira apologética cristã, ou seja, a defesa argumentativa, ela nasce da intimidade com Deus. Não é vencer um debate, é testemunhar com firmeza, beleza, misericórdia, perdão e amor. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Que essa seja a marca da nossa vida cristã. Que nem o mais inteligente dos homens resista às verdades proferidas pela nossa boca. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração agradem a Deus e incendeiem com fogo do Espírito os ambientes por onde passarmos. Como terminamos de ouvir sobre Estevão, tudo isso que a palavra de Deus nos ensina, e diante dos seus adversários, por conta da inveja, como nós já ouvimos, eles passaram a propagar muitas coisas negativas acerca de Estevão. E o seu testemunho era tão fidedigno, tão fiel, que isso não o intimidou. Como diz em Atos 6:10, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. E não podendo calar a Estevão, eles procuraram logo uma falsa narrativa para minar o seu testemunho e a sua credibilidade. Acusaram-no de proferir blasfemas contra Moisés e contra Deus. A Igreja de Cristo, ela sempre enfrentou ideologias que tentam minar e desviar os fiéis da verdade, pois está em oposição contra o sistema do mundo e contra o diabo. Ao longo da história, nós percebemos que vários pensadores influenciaram a cultura ocidental, como Karl Marx, como Nietzsche, como Augusto Comte. Eles criaram narrativas que influenciaram negativamente, fazendo com que pessoas se sentissem desacreditando da fé cristã e exaltando a razão acima da revelação divina. E hoje essas ideias, elas se manifestam de forma ainda mais sutil na pós-modernidade, que relativizam a verdade, negam os valores absolutos e promove uma fé superficial, centrada simplesmente no indivíduo, como nós temos os nossos estudos nas nossas quartas expositivas, estudando, nos alertando em relação ao secularismo, ao humanismo e em relação ao evolucionismo. E diante desse cenário, a igreja precisa se manter firme e vigilante. O exemplo de Estevão, que defendeu com coragem e sabedoria em meio à oposição, ele deve nos inspirar hoje. Mais do que nunca, nós cristãos devemos conhecer profundamente a fé que professamos. Devemos estar preparados para responder com mansidão e respeito àqueles que pedirem a razão da nossa fé, conforme 1 Pedro 3:15, e permanecer fiéis à verdade que liberta. Em tempos de tantas vozes e discurso, cabe à igreja proclamar com clareza e convicção a palavra de Deus, que é eterna e infalível e imutável. E Estevão cumpre o que Paulo disse lá em Filipenses 1:29, que a nós é dado não somente com relação a Cristo crer nele, mas também padecer por ele. Estevão, que pregou um único sermão registrado publicamente, agora também estava morrendo pela mensagem que anunciara. A igreja de todas as eras tem sido marcada por sangue. E qual é então a motivação que faz a igreja avançar e suportar a despeito disso? É uma igreja que não perde de vista o foco em Cristo. É uma igreja cheia do Espírito Santo, capacitada pelo poder do Espírito, pelos dons espirituais, a suportar a perseguição e a manter, custe o que custar, a verdade do Evangelho de Cristo. A igreja, historicamente, nunca negociou os cristãos verdadeiros, a verdadeira mensagem, porque tinham medo ou pensavam em proteger suas vidas e por isso negociavam a verdade. Não. Eles pagaram a preço de sangue para manterem a mensagem tal qual eles receberam. Por isso foram mártires, ou seja, testemunhas honestas daquilo que receberam de Cristo. Tal qual eles receberam, a igreja vem transmitindo essa verdade. Por isso a igreja ainda é em todo tempo a coluna e a firmeza da verdade. Estevão foi chamado o Paulo antes de Paulo porque pôde pregar com ousadia a mensagem, o prenúncio da verdade, da graça de Deus. Ele entendeu de forma profunda sobre a importância da vida, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. Por isso anunciou com verdade, com convicção. Nós também precisamos
precisamos ter a convicção de que a cruz nos motiva, de que a cruz é a razão pela qual nós também iremos triunfar. Jesus triunfou na cruz do Calvário quando cumpriu sua missão e nós continuamos olhando para ele. Como diz Hebreus 12:12, olhando para o autor e consumador da fé. Ele que ascendeu ao céu e conforme Estevão viu, à medida que ia sendo apedrejado, à medida que as pedras o iam alcançando, o servo fiel pôde contemplar o mestre, aquele que ele anunciara de forma tão inflamada, agora ele o via em pé à destra de Deus. Que nós possamos, nos momentos de maior perseguição, também olharmos para a cruz de Cristo. Ele que triunfou, cumpriu a morte, foi sepultado, mas ascendeu aos céus e hoje, onde ele está? Ele está à destra do Pai glorioso, está lá, foi nos preparar lugar. Enquanto ele estava lá, não nos deixou só, deixou uma igreja empoderada pelo Espírito Santo, uma igreja cheia de convicção e verdade, uma igreja que carrega a reputação, uma boa reputação do mundo, porque ela precisa fazer a diferença, ela é o sal, ela é a luz, mas uma igreja também que opera na esfera do extraordinário, cheia de dons espirituais. Nós precisamos voltar a ser resposta para o nosso tempo. Quando a demanda do tempo de Estevão surgiu, também surgiram pessoas capacitadas a serem resposta. Estevão foi resposta para demandas do seu tempo. Ele se levantou porque ele podia preencher os requisitos. E nós hoje, quantas demandas o Espírito Santo tem no nosso tempo, mas nós não estamos à altura dos requisitos porque estamos tão agarrados com uma vida superficial, a de anunciado, mas rasteiramente vivido. Nós não seremos condenados pelo aquilo apenas que cremos, mas pela maneira como vivemos. A vida de Estevão agradou o céu, assim como a casa de Obed-Edom fez com que a arca se agradasse e se sentisse em casa, e fez um rebuliço na vida de Obed-Edom. Em registro de 2 capítulos aí da vida de Estevão, há uma reviravolta intensa. Você vai ficando ofegante com a história de Estevão, com a vida desse jovem que inspirou, continua inspirando, e até Jesus voltar, o sangue dele continua pregando, não é só apenas o seu sermão. Que nós possamos, haja o que houver, saber que seremos perseguidos. A mensagem que carregamos é por essência e verdade confrontadora, mas se nós tivermos o poder do Espírito Santo para anunciá-la com ousadia, ainda que os homens, Paulo disse a Timóteo, e eu gostaria de ler para você, Timóteo, quando Paulo está escrevendo a sua carta antes do martírio, e ele vai lembrar coisas essenciais ao jovem pastor Timóteo, ele também vai rememorar o que lá atrás Estevão tinha vivido na pele. Olha as palavras de Paulo para o jovem Timóteo. Ao contrário da primeira carta, Paulo agora em 2 Timóteo está preso numa cela fria. Paulo agora não está falando de livramento e está dando as instruções mais importantes para o seu sucessor. E olha o que ele vai dizer e para o que ele irá alertar o jovem pastor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues, Timóteo, a palavra, enches a tempo e fora de tempo, que corrijas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque, Timóteo, virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira em seus ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério, porque eu, Timóteo, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas tem uma coisa, Timóteo, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Há uma promessa. Todos aqueles que passaram fielmente e chegaram ao martírio não estavam desesperados. Eles estavam ensinando e inspirando outros que seguiriam o mesmo túnel difícil e escuro. Mas Jesus está dizendo: eu deixei o meu exemplo. Quando parece que a história se encerra aqui, quando parecia que o inferno tinha triunfado, quando o inferno não conseguiu dividir a igreja com o engano de Ananias e Safira, quando não conseguiu dividir a igreja com a murmuração entre ali as viúvas gregas e judias, quando ele não conseguiu e parecia que a igreja agora ia se dividir com o sangue de Estevão, com um assassinato que o inferno achou que tinha vencido
vencido, agora o céu deu o contra-ataque. O checkmate mais uma vez do céu, provando que a partir dali a igreja experimentaria o maior crescimento ali pelo Império Romano. As faíscas do fogo do avivamento cresceram como nunca. Que nós possamos saber que a perseguição nunca matou a igreja, pelo contrário, incentivou ainda mais outros para que pudessem passar pelo triste caminho do martírio. Que ainda hoje, não se engane, em muitos lugares, em vários lugares do mundo, muitos ainda sofrem, entregam a sua vida por amor ao Evangelho de Cristo. Olá, queridos, hoje vamos falar um pouco sobre Estevão, um moço chamado por Deus para ser diácono da igreja, mas que também se destacou como grande evangelista do Evangelho de Jesus Cristo. Esse moço foi apedrejado, se tornou o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro a dar a vida por causa de Jesus Cristo, e teve uma visão maravilhosa da graça de Deus. O que nos chama a atenção em Estevão é o seu profundo conhecimento das Escrituras. Estevão citou a história desde Abraão e até Salomão do Antigo Testamento, mostrando que ele tinha uma habilidade incomum de lidar com as Escrituras, ao ponto de conhecer datas, nomes, locais de forma muito familiar. Estevão foi treinado nas Escrituras e, por certo, era um levita que nasce no templo e está acostumado com o trabalho do templo e acostumado com o trabalho das sinagogas, com a leitura e a explicação do texto. Deus deu a Estevão uma capacidade e uma sabedoria tal para interpretar o texto e aplicar o texto, de tal forma que ele conta a história, e a história que ele está contando e citando do Antigo Testamento tem a sua aplicação exatamente para mostrar que durante a história Deus veio trabalhando de tal forma que Jesus Cristo se torna o centro de toda a Escritura. Estevão também mostra que tanto agora como no passado sempre teve pessoas que não creram em Deus e adoraram os seus ídolos. Agora, Estevão está lidando com um grupo de judeus gregos e que se opõem a Estevão na argumentação, e como eles não conseguem vencer Estevão, porque Estevão tem uma capacidade apologética extraordinária. A apologia é a defesa da fé cristã. Então ele está defendendo que Jesus Cristo é o Messias e que ele está operando aqueles sinais e pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo como o Messias esperado. Estevão cita o Antigo Testamento, Estevão explica o texto e Estevão aplica o texto na vida daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Não poderia ter um intérprete melhor, uma pregação melhor e uma aplicação melhor do que aquela que o Espírito Santo estava fazendo por meio da vida de Estevão. Mas veja só, apesar do Espírito Santo estar pregando expositivamente por meio de Estevão, a mensagem clara, bíblica, interpretando corretamente o texto, citando o texto corretamente e aplicando corretamente o texto, o resultado foi diferente daquilo que deveríamos esperar. As pessoas rejeitaram a pregação de Estevão. O que faz as pessoas rejeitarem uma pregação pregada pelo próprio Espírito Santo, por Deus, por meio de Estevão, e aqueles judeus não aceitarem a pregação? A questão é que as pessoas não querem crer, não porque elas não têm a prova. Elas não querem crer, não porque o cristianismo não pode ser provado. Elas não querem crer, não porque nós não temos as evidências, por exemplo, da existência de Deus, a evidência de que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. As pessoas não querem crer nas Escrituras e nem na instituição da igreja cristã, não porque ela não seja uma igreja histórica e que tenha acontecido historicamente ao longo dos anos e não é uma invenção moderna. As pessoas não creem porque elas se endureceram, elas são incrédulas, elas rejeitam a pregação do Evangelho de forma consciente. Elas não querem crer, elas não querem abandonar seus pecados, elas querem seguir as tendências do mundo, os conceitos do mundo. Elas foram enganadas, seduzidas pelas ideologias
ideias, pelas filosofias do mundanismo, do materialismo e do hedonismo. Por isso, elas rejeitam a pregação do Evangelho. Elas querem crer assim porque querem apagar a força da sua consciência que acusa elas em seus pecados. Por isso as pessoas escolhem uma corrente filosófica ateísta ou deísta. Por isso as pessoas creem em certas religiões e acreditam em tantas coisas porque elas não querem conscientemente crer em Jesus Cristo. Nós vamos pregar o Evangelho de Jesus e muitas das vezes as pessoas vão rejeitar a pregação. Não porque a nossa mensagem não tenha poder, não porque a nossa mensagem não seja biblicamente correta ou porque não seja relevante. É porque as pessoas estão endurecidas pelo pecado. Elas são incrédulas e elas não querem a graça de Deus se manifestando em suas vidas. Por isso as pessoas vão negar a verdade das Escrituras para que possam viver uma vida sem ser acusada de seus pecados. Esse é o problema do secularismo. Ele quer construir um céu sem Deus, um paraíso sem as Escrituras, uma salvação sem o sacrifício de Jesus. Hoje as pessoas querem viver um cristianismo sem santidade, um cristianismo sem entrega, um cristianismo sem renúncia. E Estevão mostra pra gente que isto é impossível. Ele foi uma testemunha, ele foi um mártir, ele foi alguém cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo e com um testemunho que agradou a Deus. Mas o seu testemunho foi rejeitado, não porque ele errou, mas porque as pessoas que o ouviram eram más, perversas e rejeitaram a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o cenário que a gente vive hoje. Hoje as pessoas estão escolhendo aquilo que crer. Elas estão sendo motivadas a crer no evangelho diluído, híbrido, misturado com tendências modernas e que na verdade não salva, não transforma e nem produz o novo nascimento. Ou as pessoas estão escolhendo não crer porque elas querem continuar na prática de seus pecados. Então elas estão se acercando de conceitos, doutrinas, filosofias, religiões e explicações teoricamente modernas e científicas a fim de encobrir uma conduta pecaminosa, moralmente condenada pelas Escrituras. Que Deus nos dê a graça de pregar o verdadeiro Evangelho. Estevão está sendo morto porque ele pregou o Evangelho. Estevão está sendo morto porque ele pregou a verdade do Evangelho. Estevão está recebendo a ira dos homens porque ele tocou no centro de seus pecados. Quando nós pregamos, duas coisas podem acontecer. Primeira, as pessoas podem se arrepender e confessar seus pecados e serem salvas por Jesus Cristo. Segundo, elas podem rejeitar a mensagem e nos odiar, nos perseguir, inclusive tramar contra a nossa vida. Quem prega o Evangelho precisa ter a consciência que o resultado é de Deus. Ou as pessoas vão se converter, ou elas não vão se converter, ou elas vão receber a mensagem, ou elas vão rejeitar a mensagem. E instantaneamente, quando as pessoas rejeitam a mensagem, elas também rejeitarão o mensageiro, porque a mensagem e o mensageiro carregam a mesma essência. E Deus nos levanta nesse tempo como testemunhas, como mártires, para pregar a verdade, para confrontar os homens e seus pecados, para que eles se arrependam e que nós façamos isto com o coração cheio de amor, cheio de alegria, como foi Estevão. Ele ora assim: Senhor, não impute a eles esses pecados, que possamos pregar a salvação, mas não deixando de falar a verdade e confrontar as pessoas em sua conduta pecaminosa. Deus abençoe vocês. Imagine esse espetáculo de horror. Um homem de joelhos sendo apedrejado em plena luz do dia. O motivo do ódio que lhe fora dirigido, a autoridade que ele carrega, as obras miraculosas que opera, o caráter ilibado que ostenta.
A condenação de Estevão, em sua essência, remete à condenação do mestre ao qual ele imitava. Corrobora mais ainda com a ideia de que as trevas se opõem à luz. Os algozes, os mesmos religiosos que outrora derramaram o sangue inocente do mestre, do autor da criação, não hesitaram em fazer o mesmo com aquele que se chama pelo nome de Cristo, cristão. Qualquer ser minimamente racional daria razão a Estevão de amaldiçoar seus assassinos naquele lugar. Mas de maneira sobrenatural, Estevão, mais uma vez, segue nas pisaduras de seu mestre, não somente perdoando os algozes, como intercedendo para que Deus não os imputasse aquele pecado. E não é que Estevão tenha alcançado um nível espiritual tal que lhe tivesse sido dado superpoder de perdoar. O perdão é algo inerente ao novo ser que todo cristão assume quando abraça a fé. Perdoar deveria ser tão natural quanto respirar. No entanto, o que vemos no meio dos crentes da igreja moderna são pessoas consumidas pela raiz de amargura que cresce regada pelo acúmulo de veneno da falta de perdão. Ofensas, palavras corriqueiras e às vezes até pequenas e mesquinhas demais constroem fortalezas de ódio intransponíveis no coração dos cristãos da nossa geração. O egoísmo evoluiu a tal ponto de fazer com que os crentes sequer cogitem a possibilidade de perdoar os seus ofensores. Circula pela internet um vídeo do julgamento de um serial killer que é amaldiçoado, xingado e odiado pelos familiares das vítimas que fez no tribunal de seu julgamento. Mesmo sendo alvo de tamanho ódio, todas aquelas palavras pareciam não afetar aquele homem, que permanecia inerte, praticamente indiferente àquelas manifestações. Foi quando um homem, um cristão, que realmente vive o que prega, se põe diante do vil assassino, pecador, merecedor da condenação e confessa àquele homem: você tornou mais difícil viver como eu acredito. E muitas pessoas nesse tribunal o odeiam. Mas eu não tenho esse direito. Eu te perdoo. Aquelas simples e pequenas palavras foram como uma espada aguda de 2 fios, penetrando até as juntas e medulas daquele assassino cruel, transformando-o, ainda que por um breve momento, em um homem quebrantado. As lágrimas lhe molharam o rosto e naquele dia, Deus, através daquele cristão, se revelou ao coração trevoso e cheio de iniquidade, como um raio de esperança. Jesus nos ensina, irmãos, que não há pecado, não há ofensa, injúria ou palavra maldita, ação premeditada que não possa ser perdoada. O recado do Espírito Santo para você que vive acorrentado pela raiz de amargura é: libere, perdoe. Busque em Deus a mesma graça que buscou quando você mesmo foi perdoado, para perdoar o seu ofensor. Não viva mais acorrentado. Decida-se, liberte, perdoe. E você que necessita de perdão, hoje mesmo, a graça, a perdão a favor de Deus para você. Esse perdão foi conquistado a preço de sangue. Confesse os seus pecados, abandone-os e receba o perdão em Cristo Jesus. E agora chegamos ao momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios,
Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração. Então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. E você pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 Valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. Então, irmãos, vamos agora ao nosso momento de perguntas e respostas para ver se vocês absorveram o conteúdo da aula. Pergunta de número 1. O que tornava Estevão uma figura tão impactante entre o povo? Letra A. Sua formação teológica nas escolas farisaicas. Letra B. Sua fé e poder, acompanhada de sinais e prodígios. Letra C. Seu parentesco com os apóstolos. Ou letra D. Sua eloquência política. Tempo na tela. Irmãos, a resposta certa é a letra B. Sua fé e poder, acompanhada de sinais e prodígios. Segunda pergunta. Por que os membros da Sinagoga dos Libertos ficaram incomodados com Estevão? Letra A. Porque ele ignorava a lei de Moisés em público. Letra B. Porque se recusava a participar dos rituais judaicos. Letra C. Porque não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ou letra D. Porque ele blasfemava contra os escribas. Tempo na tela. E parabéns para aquele que colocou a letra C, porque não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Terceira pergunta. Qual foi o conteúdo central das acusações falsas feitas contra Estevão? Letra A. Que ele dizia que Jesus destruiria o templo e mudaria os costumes de Moisés. Letra B. Que ele planejava atacar os sacerdotes. Letra C. Que ele estava formando um grupo de resistência. Ou letra D.
que ele curava sem permissão. Tempo na tela. O nosso tempo acabou e se você colocou letra A, você acertou. Que ele dizia que Jesus destruiria o templo e mudaria os costumes de Moisés. Quarta pergunta. No momento de maior fúria do povo, o que Estevão declarou ver? Letra A. Os anjos se preparando para a batalha final. Letra B. A arca da aliança no céu. Letra C. Os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus. Ou letra D. A face de Deus brilhando como o sol. Tempo na tela. Muito bem, a resposta dessa pergunta é a letra C, os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus. Agora, irmãos, vamos para a quinta e última pergunta. Mesmo diante da morte, qual foi a atitude final de Estevão que nos revela o coração de Cristo nele? Letra A, rogou por justiça e vingança. Letra B, reclamou do sofrimento injusto. C, silenciou-se e apenas aceitou. Ou letra D, intercedeu pelos que o apedrejavam, pedindo perdão por eles. Muito bem, irmãos. A resposta certa da nossa pergunta é a letra D. Intercedeu pelos que o apedrejavam, pedindo perdão por eles. Esse foi o nosso momento de perguntas e respostas. Espero que tenham acertado. Vamos agora para a finalização da nossa aula. Curta, mas intensa. Assim foi a vida de Estevão. E eu gostaria de deixar para nossa meditação nesse dia uma frase de Adoniram Judson que diz: uma vida uma vez vivida é irrevogável. Ela permanecerá para ser contemplada por toda a eternidade. Que nós decidamos viver uma vida aqui, que será contemplada e poderá ser contemplada de forma positiva por toda a eternidade. Já se disse uma vez: escolha enviar para a eternidade a roupagem que você quererá usar para sempre. Não queiramos viver aqui uma vida mediana e superficial, porque isso terá impacto na nossa eternidade. Que possamos ser recebidos naquele grande dia como Estevão, pelo nosso Cristo ressurreto, que dirá: vindes, benditos de meu Pai, para o descanso, repouso, casa que tenho preparado para vós. Que nós possamos guardar essa esperança em nossos corações, aquecidos até aquele grande dia. Vamos orar então para encerrar essa aula. Senhor Jesus, nós te bendizemos por tudo que o Senhor fez nesta aula, porque primeiro nós fomos profundamente afetadas pelo teu Espírito Santo. Senhor, que exemplo glorioso, Pai, que nos deixa devedores na vida que levamos. Pai, nós queremos nos comprometer nesse dia, Senhor, a revermos nossos conceitos, o nível de verdade, de evangelho que nós estamos não apenas professando, mas também vivendo. Pai, nós queremos viver a vida, mas também, se preciso for, morrer a morte do justo, Pai, que muitas vezes pode ser um martírio. Senhor, nos ensina a suportar os tempos difíceis por amor a Ti, a não negociar a fé. Pai, que nada nos faça negociar os valores, Pai, que sustentam a nossa fé, a verdade da Tua palavra. Abençoa cada pessoa que ouviu essa mensagem, aonde ela chegar, que o Teu Espírito possa continuar inspirando pessoas a ser fiel como foi Estevão, Senhor. Muito obrigada, assim nós te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Tchau! A paz, irmãos! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.
A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos que nos ouvem. Tá legal? Canta Aleluia. Miriam, o Senhor é Deus. Canta Elizabeth, o Senhor. Meu pai tá no auge da desafinação, coitado. Só que era dada a oportunidade de ir ao culto, não tinha ninguém, tinha um costume de não dar hábito. E aí ele ia, coitado, a banda nunca achou o tom. E aí ele falava, fazia, gente, em nome de Jesus, vamos parar aqui, igreja, e vamos recomeçar pra glória de Deus, que a igreja tá fora do tom. Ele entendia que estava fora do tom, mas não sabia qual Pra era. glória de Deus. Irmãos, vão de novo. Os instrumentos vêm comigo. Aí depois fala, os instrumentos Como assim? eu nunca puxou um corinho, daí você já vê. Tom e a banda do Jerry. Eu falei, isso. Assim, E esse isso. trimestre... Tá igual o pastor já. Prepare-se. Você vai ouvir o Deus. Não, parece uma ameaça. O devocional. Vai vir no dedinho. Prepare-se. Devocional. Eu reparei isso. E no final, que Deus te abençoe. Ai, que medo. Isso que é normal, daqui a pouco suja o dedinho. Já estamos no terceiro trimestre e a lição de hoje é... Qual? Judeus da diáspora, nascidos fora... Nossa, me embolei de novo. Quem era o ídolo? Oi, Lucas. O que Estevão pregava? A verdade de que Jesus era o cumprimento da promessia messiânica. Jesus era o cumprimento da promessia messiânica. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.